Olá, professor, tudo bem? O nosso projeto de conclusão ele é a arquitetura de hardware e software para um sistema de controle de sensoriamento remoto. Então, qual é a ideia do nosso projeto? A ideia do nosso projeto fundamenta-se basicamente em dois módulos. Um módulo de hardware, pelo qual vai ler dados dos sensores e enviar esses dados para a nuvem, e uma aplicação PWA, que vai funcionar tanto em celulares quanto em computadores, que seja capaz de lidar com esses dados. Então, exibir esses dados para que você consiga realizar o monitoramento e também criar gatilhos de notificações, lógicas de atuadores, de atuação de atuadores automáticos, e são alguns pontos que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, os nossos requisitos, certo? O objetivo dessa apresentação é a gente passar um pouco pelas perguntas que foram abrangidas na entrevista, né? E entrar um pouquinho mais a fundo em alguns detalhes. Na primeira pergunta, a gente tem o que precisa ser automatizado para informatizado. Bem, a ideia aqui é automatizar o monitoramento de sensores de forma remota, com a possibilidade de controle de atuadores baseando-se nos dados recebidos. Então, qual é a ideia? Fundamentando-se nesse monitoramento, a gente quer também criar uma possibilidade de controle de atuadores. Então, a gente vai ter ativadores de gatilhos, fundamentando-se nesses dados. A gente vai especificar um pouco mais à frente sobre isso. Bom, a segunda pergunta é por que você precisa do sistema? O sistema é necessário para realizar o monitoramento remoto e automatizar tarefas em função de uma análise dos dados dos sensores. Por exemplo, gostaria de ativar uma bomba d'água quando o sensor de umidade de solo marcar um valor maior que X. Então, na nossa terceira pergunta, a gente tem como o sistema pode melhorar a sua realidade, suas atividades ou de outras pessoas. A ideia é facilitar a identificação e monitoramento das condições do ambiente de forma remota e automatizada, possibilitando a tomada de ações mais eficientes. Então, a ideia aqui é criar um sistema de monitoramento e que seja capaz também, de, baseando-se em lógicas registradas, tomar ações. Então, ativar um atuador, enviar uma notificação para você no celular baseando-se no status do sensor. Então, essa é a ideia. Bom, a quarta pergunta é: há alguém que você possa indicar para que conversarmos mais sobre mais detalhes de como deverá ser o sistema? Bom, a resposta é não, porque a gente não conhece ninguém que já estudou e trabalhou ou trabalhou com um sistema genérico e remoto de monitoramento de sensores. Já na quinta pergunta, nós temos se existe um sistema similar no qual a gente deveria se basear e de qual forma o nosso sistema se diferenciaria dos existentes, né? A gente fez uma pesquisa comparativa e a gente encontrou vários sistemas que fazem tarefas bastante similares ao que nós nos propomos. E o nome deles é Sensation, Swift Sensors, Ruby, Money e tem outros, né? Esses que a gente colocou são os principais. Mas o que diferenciaria a gente dessas outras aplicações? A nossa ideia é criar uma interface simples, que tenha melhor experiência para o usuário, porque algumas dessas elas não têm uma boa experiência, com um custo monetário acessível também, que seja utilizável por navegadores, mas ao mesmo tempo possa ser instalável na sua máquina utilizando a tecnologia de PWA. Então a ideia é criar algo que seja mais próximo do usuário e mais simples, né? Bom, a sexta pergunta é: quem utilizará o sistema? O sistema ele será utilizado por usuários que desejam realizar o monitoramento remoto de sensores e ou realizar alguma ação através dos dados dos sensores. E já na questão do nível, ele se relaciona bastante com aquela pergunta que eu respondi anteriormente, né? O nível de experiência que a gente espera para os usuários é usuários com conhecimento básico, que saibam fazer conexões simples, jumpers, e seguir manuais, já que a ideia é que todo o nosso projeto esteja bem documentado. Bom, essa foi uma pergunta adicional que a gente criou quando a gente estava construindo os requisitos funcionais do projeto. E a pergunta é: como deixar o firmware do dispositivo mais genérico possível, tornando-o utilizável para usuários com conhecimentos básicos de hardware? Bom, a gente busca utilizar um sistema de definição de portas que se comuniquem com a aplicação móvel para que um sensor possa funcionar em diversas portas, bastando apenas o usuário fornecer-nos onde o mesmo está conectado.
Então, só dando um adendo aqui, a ideia aqui dessa pergunta é basicamente evitar que o usuário tenha que se preocupar sei lá, ter que ligar na porta certa ali, senão vai dar um problema. Não, a gente pretende fornecer uma interface de hardware simples, onde tenha poucos pinos de entrada, e que você simplesmente fale, eu liguei na porta 1, o sensor tal, e eu quero consumir esses dados. Então, essa é a ideia de deixar o firmware mais genérico para tornar isso possível, né? Já na questão dos requisitos funcionais, a gente estabeleceu alguns. Como o primeiro, a gente tem. Próximo slide. Transmitir os dados para a nuvem do sensor conectado ao microcontrolador e realizar armazenamento para consumo posterior. Então, esse é o comportamento mais básico, né, que no caso é do módulo de hardware. Então, a gente vai receber os dados, ler os dados dos sensores e enviar esses dados para a nuvem. Já no segundo requisito, a gente poderia ter a área de visualização dos dados dos sensores, e nessa área seria necessário apenas a exibição do valor mais recente. Né? Inicialmente, a gente não vai trabalhar com histórico, porque esse histórico vai ser guardado em outro lugar, no caso é no histórico do próprio sensor, um log específico. Né? Bom, o terceiro requisito é possuir uma área para criação de gatilhos de notificação baseando-se nos dados dos sensores. A notificação será do tipo e-mail e o gatilho da sua ativação será dado por uma condicional lógica do tipo maior que ou menor que. Por exemplo, quando o sensor A marcar um valor maior que X, envie um e-mail com o conteúdo Y. E outro requisito bem interessante é possuir uma área para registro de ativação e desativação automática de atuador, como mencionei lá no início. Né? Vai utilizar a mesma lógica que Eric mencionou para o gatilho de notificação. Então, você pode atribuir um maior, menor que, por exemplo, quando o sensor A marcar um valor maior do que X, ativa o atuador da porta Y, da porta 2, desculpa. Quando o sensor C marcar um valor menor do que Y, desativa o atuador da porta 3. Então, a ideia aqui é, por exemplo, se eu quero ativar uma bomba d'água, como um exemplo que o Eric deu, eu consigo fazer isso criando condicionais lógicas de ativação e desativação de atuadores. Bom, o projeto ele precisa ser capaz de visualizar os logs do sensor contendo seus valores históricos, ter uma área para registrar o sensor conectado, os sensores, ter uma área para registrar os sensores conectados no microcontrolador, ter uma tela de configuração inicial para selecionar o microcontrolador a ser utilizado, digitando o código que será disponibilizado. Já na parte de requisitos não funcionais, a gente estabeleceu alguns, provavelmente podem ser acrescidos. Inicialmente, a gente pensou apenas nesses, que estão listados na tabela. No entanto, é provável que eles vão ser acrescidos com o tempo, né, já que a ideia vai se desenvolvendo, vai se maturando com mais tempo. Mas, inicialmente, a gente pensou nesses materiais, e já no segundo requisito, a gente tem a parte da nuvem, né, que a gente vai precisar de um hosting provider de database, principalmente da tecnologia MongoDB, e já para a parte de web a gente vai estar utilizando tecnologia Node.js. Então a gente vai precisar de um servidor que nos forneça essa tecnologia para que a gente possa hospedar a nossa aplicação. Certo? Então é isso, professor. Espero que tenha ficado claro a nossa apresentação. Qualquer dúvida, sinta-se livre para nos contactar, e a gente pode tentar resolver essas dúvidas da melhor forma possível. Muito obrigado pelo seu tempo e até logo. Muito obrigado.